Beleza, beleza. Então, nós vamos para redação, vamos para a nossa aula de redação. E hoje iremos elaborar um material, iremos elaborar uma redação aqui. Eu recomendo que você esteja com papel e caneta e possa fazer isso daí comigo, tá? Vamos tentar montar um texto. Eu apliquei esse simulado de redação em algumas turmas, e vamos tentar montar um texto aqui, tá? Eu já fiz um rascunho já prévio, lógico, para a gente conseguir fazer isso aí com uma velocidade maior até, mas eu recomendo que você esteja aí com papel e caneta e possa escrever também, vou tentar descrever aqui na nossa mesa digitalizadora, e eu espero que você faça daí também. Para quê? Para que você se aproprie de algumas coisas, e à medida em que eu for escrevendo, eu vou mostrando isso para vocês, né? Como é que eu fiz, quais são as ideias, a ideia núcleo, onde é que aparece, os parágrafos, quantidade de linha. Vamos tentar fazer um bem bolado aí, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela agora com você. Você vai ver o simulado para a gente ver o que a gente vai escrever, sobre o que nós iremos falar. Tá joia? Bom, então esse daqui é o nosso simulado, tá? Eu apliquei esse simulado em sala de aula, vou tentar fazer com vocês aqui. Como sempre, um texto motivador. Aliás, este tema caiu em uma prova recente, foi CESP, tá? Foi uma prova CESP, mas foi uma prova recente, foi uma prova 2022. E aí fala, né? Fala que cerca de 2,4 bilhões de mulheres em todo o mundo têm menos oportunidades e direitos econômicos que os homens. Embora progressos tenham sido feitos, a diferença entre os ganhos esperados ao longo da vida de homens e mulheres é globalmente, né? Em mulheres globalmente é de 172 trilhões de dólares, quase 2 vezes o somatório do produto interno bruto anual de todos os países do mundo. Os dados são do relatório Mulheres, Empresas e o Direito, do Banco Mundial. De acordo com esse levantamento, 178 países mantêm barreiras legais que impedem a plena participação econômica das mulheres. 95 países não garantem a remuneração igualitária no mesmo trabalho. E 86 países, e em 86 países as mulheres enfrentam restrições ao mercado de trabalho. No contexto da pandemia de Covid-19, apesar do efeito desproporcional da crise sanitária na vida e nos meios de subsistência das mulheres, 23 países reformaram suas leis em 2021 para promover a inclusão econômica das mulheres. Quanto ao destaque por região, as economias avançadas continuam melhorando os indicadores. 12 países, todos participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, oferecem condições iguais para homens e mulheres em todas as áreas. É o caso da Bélgica, França, Portugal, Espanha e Suécia. No índice do Banco Mundial, Europa e Ásia Central ocupam a segunda posição, com a pontuação mais alta. A América Latina e o Caribe ficam na terceira posição, com destaque para o Peru e o Paraguai. O Brasil tem nota 85 de 100, mesmo nível da Venezuela, estando atrás de outros 11 países da região. Daniela Longuinho, países ainda impedem a participação econômica de mulheres na sociedade. Bom, texto interessante, texto fala sobre a diferença entre homem e mulher na questão do trabalho, né? Diferenças salariais. O Brasil ainda, nós falamos, né, que não existe uma diferença, apesar de haver uma afirmação na Constituição Federal de que não pode haver discriminação. Nós estamos vendo aí que, segundo essa informação, nossa nota é 85 de 100, estamos atrás de 11 países aqui do Caribe e América Latina. E o tema é o seguinte: a participação das mulheres no cenário econômico brasileiro. Não é um tema muito complexo, aliás, dá pano para muita manga. Você pode fazer várias redações aqui. E aí vem um tema que fala assim, a proposta, né? Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Olha só,
Aqui, gente, uma recomendação. Quando você encontra esse tipo de coisa aqui, ó, verbos aqui nos aspectos, né, discorra a respeito da luta das mulheres por direitos trabalhistas, considerada a realidade brasileira no contexto mundial, ok? Ó, o verbo mencione benefícios da equidade entre homens e mulheres no cenário socioeconômico. E no 3, cite exemplos de ações governamentais que se destinem a garantir a participação plena das mulheres no cenário econômico. Então, é uma redação muito difícil, mas a dica que eu tenho para vocês, tá? Como eu falei, existem várias formas de fazer um texto dissertativo com essa proposta aqui. Se você for uma pessoa mais prolixa, uma pessoa que escreve mais, eu recomendo que você utilize aquela redação modelo sanduíche, né? O que é a redação sanduíche que eu chamo? É aquela redação que o primeiro parágrafo e o último, né, funciona como pão, né? Então, você coloca pão, pão, e no meio só recheio. Então, assim, por que pão? Porque é uma fatia fina do todo. É uma fatia fina do todo aqui. Você pode fazer a sua introdução pequena, que ocupe aí 2 ou 3 linhas, a sua conclusão também ocupando 2 ou 3 linhas, e garante mais espaço no meio da redação para você desenvolver cada um desses daqui. Tá? É uma opção para você fazer. Outra coisa, atenção a isso daqui. Isso daqui tem tirado muitos pontos de muita gente boa, tá? Olha para cá para o número 2. A banca, quando fala assim, ó, mencione benefícios, benefícios está no plural, gente, aqui você tem que ter pelo menos 2, tá? Pelo menos 2 benefícios. Então, quais são os benefícios de haver igualdade? Benefício socioeconômico, quais são? Eu quero 2, você vai ter que jogar pelo menos 2 lá no texto. 2, 3, tá? Mas no mínimo 2, porque se você só jogar 1, a sua nota vai cair. A banca pediu benefícios. A mesma coisa acontece aqui no número 3. Ó, exemplos de ações governamentais que se destinem a garantir a participação plena das mulheres no cenário econômico. Como eu disse, você pode fazer a redação sanduíche. Coloca um parágrafo pequeno, outro parágrafo pequeno. Eu gosto de sempre seguir o modelo tradicional de redação que eu faço para esse modelo aqui, em que no primeiro parágrafo eu vou colocar uma frase afirmativa e vou abordar, vou mencionar cada um desses aspectos. E vou fazer isso também no último parágrafo. Daniel, por que você vai fazer isso, né? Por que você prefere essa estrutura? Porque aí eu não ganho nota só no desenvolvimento. Eu vou ganhar nota em todos os parágrafos do texto, entende? Então, no primeiro parágrafo, eu vou mencionar a luta das mulheres pelos direitos trabalhistas, eu vou falar sobre equidade, benefícios da equidade, e vou falar sobre ações governamentais para a participação plena das mulheres. Eu falo isso no primeiro, e no último parágrafo, eu vou retomar o primeiro parágrafo, fazendo quase que uma paráfrase dele. Tá joia? E aí, vamos para o texto. Como eu disse a vocês, a gente já pode tentar escrever. Eu vou tentar escrever aqui com vocês. A letra não vai ficar muito boa, não. Mas dá para a gente montar, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso daqui. Que aí fica melhor para... Ok. Olha lá. Peguem os papéis e as canetas. Deixa eu mudar aqui a cor, porque vou botar um preto. Tá? Vou botar um preto aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa letra aqui. Vamos lá, pessoal. Para a gente começar, a gente vai... o texto fala sobre coisas negativas, né? Ele fala que existe uma diferença entre homem e mulher e que isso não está tão legal assim. Ou seja, o texto motivador, ele já veio com uma proposta negativa dessa diferença entre homens e mulheres. E o meu texto, ele vai ser nesse sentido, ele vai ser negativo também. Eu não vou falar que existe uma igualdade plena, que a Constituição ela garante, por isso que no Brasil é tudo lindo e maravilhoso. Não. A minha redação eu vou fazer de acordo com a proposta proposta de intervenção, não, com o texto motivador. Ele falou, olha, a gente está atrás de 11 países, a gente está lá em terceiro lugar nessa divisão do mundo aí, né? Nós estamos numa posição muito boa, apesar de a Constituição garantir. Tá? Então, eu vou tentar fazer essa pegada aí. E para a gente começar, a gente pode começar falando que é necessário fazer algo, né, para minimizar esses efeitos dessa disparidade. Tudo bem?
Então, para a gente começar o parágrafo, vamos colocar assim, ele fala do Brasil, vamos colocar no Brasil, parágrafo, aí vamos lá. Não reparem muita letra, tá? Que aqui no Brasil, vírgula. É necessário, é necessário agir, Professor, pois não? no caso, a gente não teria que separar primeiro aí a tese e os desenvolvimentos para a gente poder entender onde é que o senhor está encaixando elas? Você vai entender quando eu estiver fazendo aqui, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Ah, tá. É necessário agir para minimizar, para mini. Eu vou fazer a redação ditando, tá? As partes, os, os efeitos. Aí a banca deu como negativos, a gente fala sobre negativos, né? Negativos da discriminação, efeitos negativos da discriminação de gêneros. Ele fala de social, socioeconômico, e aí a gente coloca aqui, ó, nas esferas econômica e social. Econômica e social. Bom, então, ó, eu começo fazendo essa afirmação, tá? No Brasil é necessário agir para minimizar os efeitos negativos da discriminação de gêneros nas esferas econômica e social. Então, eu amarrei econômica e social porque o texto fala sobre isso, ele fala socioeconômica, né? Então, existem vários efeitos negativos, mas a gente não vai abordar todos aqui na redação, tá bom? Continuando, agora eu vou fazer uma menção a cada um dos aspectos da luta das mulheres, né, e da história da luta das mulheres por direitos iguais, falar sobre os benefícios da equidade e falar sobre programas, ações governamentais para garantir a participação de todas, tá? Então eu vou fazer um bem bolado para cada um desses. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou mudar de cor para vocês identificarem cada um. Se bem que eu acho que não vai ficar legal mudando de cor. Fica no preto mesmo, eu acho que vai dar para fazer isso daqui. Vamos lá. Vou colocar assim, ao longo dos anos, ao longo dos anos, vírgula, as mulheres têm lutado, a luta das mulheres, ó, as mulheres têm lutado por igualdade de direitos, por igualdade então, olha só, a banca pede para você abordar isso, né? Igualdade, a luta das mulheres por igualdade de direitos, considerando a parte histórica do Brasil, né? Então, assim, ao longo dos anos, as mulheres têm lutado por igualdade de direitos. Isso aqui já coloquei. Aí eu tenho que abordar agora a parte da equidade, benefícios dessa equidade, né? Se tivéssemos direitos iguais, haveria benefícios? Então, eu coloco aqui. E essa
igualdade, ou essa, vamos colocar equidade, porque a banca colocou equidade, tá? Deixa eu só desembolar esse fio. E essa equidade, e essa equidade poderia, poderia proporcionar, proporcionar diversos benefícios. Diversos benefícios. Daniel, você vai falar sobre os benefícios agora? Não, não é meu objetivo listar esses benefícios agora. Eu só cito, tá? Agora eu tenho que falar sobre as ações governamentais, tá? Então, assim, as mulheres têm lutado por igualdade de direitos e essa equidade, para evitar igualdade, né? Poderia proporcionar diversos benefícios se, olha só, houvesse ações houvesse ações governamentais, a banca fala de ações governamentais, governamentais que garantissem que garantissem a participação plena. Aí eu vou pegar aquela parte lá, tá, gente? Isso aqui está lá na redação. Está lá num dos tópicos, que garantam a participação plena, que garantissem a participação plena feminina no cenário econômico. Porque o texto está falando sobre a participação da mulher no cenário econômico. Olha aí que bacana. Deu o quê? 6 linhas, tá? Lembrando aí que, se considerar a letra, a mesa aqui não ajuda muito, a letra já não é boa, na mesa piorou. Mas dá para a gente ter uma ideia. Então, eu comecei fazendo uma afirmação, né, necessário agir para minimizar os efeitos negativos da discriminação de gênero nas esferas econômica e social. Aí eu vou citar os três, né? Ao longo dos anos, as mulheres têm lutado por igualdade de direitos, e essa equidade, essa igualdade, poderia proporcionar diversos benefícios. Não falei quais são, vou falar no parágrafo de desenvolvimento, tá? Se houvesse ações governamentais, o tópico 3 é para dar exemplo de ações governamentais que garantissem a participação plena feminina no cenário econômico. Show? Fechei a ideia. Fechei o primeiro parágrafo. Por que eu coloquei esses três aí? Porque eu já ganho nota aqui na introdução, tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre a luta das mulheres por direitos iguais. Ele fala, né, para você citar ali, cadê? Vamos pegar aqui. Ele fala para a gente, ó, discorra a respeito da luta das mulheres por direitos trabalhistas, considerada a realidade brasileira. Eu já falei logo do Brasil, não vou falar sobre no mundo inteiro, né? Já falei logo do Brasil para ficar mais fácil, tá? Mas vamos lá, vamos para o próximo parágrafo. Vamos nessa. Vou colocar aqui. Eu vou começar com uma frase curta, uma frase de efeito, uma frase afirmativa, e depois eu desenvolvo, tá? Ele fala sobre a luta histórica das mulheres, eu vou colocar assim, a luta das mulheres, a luta das mulheres por direitos trabalhistas, por direitos
trabalhistas é histórica. Histórica. Ponto. Ok? Então, assim, Daniel, para que você colocou isso aí? Isso aí a gente chama de tópico frasal, ele está falando sobre a luta histórica das mulheres por direitos trabalhistas, então é só para dizer, olha, eu vou falar sobre isso aí. Então, e agora eu vou contar um pouquinho, né? Contar um pouquinho. Por que a mulher sempre precisou lutar pelos direitos trabalhistas e direitos igualitários, né? Porque nós temos uma cultura, a cultura patriarcal, a cultura machista, aí eu posso vir desenvolvendo, trazendo várias ideias. E eu vou colocar isso na minha redação, tá? Vou falar em razão da nossa cultura, da nossa formação, pode ser? Então, para a gente começar, a gente começa assim, ó. Em razão em razão de uma, se você quiser colocar de uma cultura machista, eu prefiro colocar a cultura patriarcal, fica melhor, tá? Mais politicamente correto. Em razão de uma cultura patriarcal, vírgula, é, durante anos, vírgula, elas não puderam, gente, desde o descobrimento do Brasil até, sei lá, eu não lembro a data exata, 1800 e alguma coisa, 1830 e alguma coisa, as mulheres não podiam frequentar escolas, né? A gente pode falar sobre isso, isso vai ter um efeito agora, por exemplo, na disputa de cargos, tá? De exercício de funções, acho que só depois de 1837. Depois da independência do Brasil, só que as mulheres puderam frequentar escolas, tá? Antigamente eram só homens. Então, durante anos, elas, fazendo referência às mulheres, não puderam frequentar as escolas. Não puderam frequentar, as escolas. O que mais? Elas não podiam exercer cargo público também, tá? Colocar aqui, não podiam frequentar as escolas, ocupar cargos públicos, votar, e também não recebiam a mesma coisa que os homens, né? Ou receber a mesma. Remuneração auferida por quem? Pelos homens, né? Por homens que exerciam a mesma função, auferida por homens que exerciam a mesma função. Tamo junto? Beleza? Daniel, daria para parar aí? Daria, sim, eu poderia parar por aqui. Só que eu tenho lá 4 linhas só, né, escritas. Eu quero
dar um fechamento, assim, eu quero dar uma conclusão para esse parágrafo. Então, eu preciso criar algo para preencher, sei lá, mais uma linha, duas linhas aí, e dar uma fechada nessa ideia, tá? Eu vou colocar assim, ó, esse cerceamento, esse cerceamento gerou consequências esse cerceamento gerou consequências que refletem até os dias de hoje, até os dias atuais. Até os dias atuais. Fechou? Então, tá vendo? Esse cerceamento, que cerceamento? Impedir que elas frequentassem as escolas, impedir que elas ocupassem cargos públicos, o pleno exercício do voto, de candidato de ser eleito, né, receber a mesma remuneração. Então, essa história de diferenças trouxe consequências que se refletem até hoje, né? Isso está impregnado na cultura. Foi isso que eu quis dizer com esse finalzinho, esse último período aí, tá? Só para fechar a ideia, só para não deixar a ideia aberta lá. Mas eu poderia parar aí na linha 10? Poderia, tá? Mas é só para completar. Sobrou linha aí, tem um espacinho aí, vou colocar, tá? Vamos para o próximo parágrafo. Lembrando que o próximo parágrafo eu preciso falar sobre benefícios. E se tivesse equidade? Quais seriam os benefícios, tá? Sei lá, a própria nação, né? Ali está falando sobre o Banco Mundial, está falando de desenvolvimento das nações, então a gente pode começar desse jeito. Eu gosto de começar e colocar uma frase pequena, uma frase de efeito logo no começo, tá? Um tópico frasal, um período curto, e depois desenvolver. Eu vou começar o próximo parágrafo dizendo assim, que o desenvolvimento da nação, coloque aí no seu caderno, o desenvolvimento da nação, para não ficar falando do Brasil, da nação, do país, tá? Passa pela equidade, porque ele usa essa palavra, equidade, igualdade de gêneros. De gêneros. Ok? Aí ele fala para trazer benefícios no plural. Aí você vai ter que trazer alguns, tá? Então, vou colocar assim, o desenvolvimento da nação passa pela equidade de gêneros. E benefícios como? Benefícios como uma sociedade menos preconceituosa, uma sociedade, horrível isso aqui, né? É só um rascunho, hein? Sociedade menos, o que eu disse? Uma sociedade menos preconceituosa, né? Preconceituosa. O que mais? Redução. Eu quero benefícios, né? Redução. Opa. Dos casos de violência doméstica. Redução
casos. Alguém deve estar pensando, professor, mas violência doméstica, o que tem a ver? Existe a violência doméstica, muitas mulheres se submetem à violência doméstica por por ser dependente financeiramente do homem, né? Então, se você deixar isso claro, cabe aqui como um benefício, né? Vai reduzir os casos de violência doméstica. Então, vamos colocar isso? Redução dos casos de violência doméstica. E aí você tem que amarrar, né? Porque se você colocar só assim, o examinador vai falar, mas o que tem a ver, né? Violência doméstica. Você vai colocar lá em razão da dependência econômica da mulher, né? Da violência doméstica em razão da dependência econômica em razão da dependência econômica da mulher, econômica da mulher. Eu dei dois exemplos, né? Então, benefícios como a sociedade menos preconceituosa, é um benefício, a redução dos casos de violência doméstica, razão da dependência econômica das mulheres. Vamos falar também sobre a participação das mulheres na política, né? A gente pode ter aqui, então, vou colocar aqui, e aí eu jogo o meu último exemplo aqui. Maior participação feminina, vou colocar aqui, ó, maior participação feminina. Maior participação feminina nas decisões políticas. Nas decisões políticas. Vamos reler aqui. Gêneros. E benefícios. Aí eu falei, ó, e benefícios como uma sociedade menos preconceituosa, redução dos casos de violência doméstica em razão da dependência financeira, da dependência econômica ou financeira, do jeito que você quiser, da mulher, e maior participação feminina nas decisões políticas, aí eu tenho que colocar um verbo aqui, né? Para fechar a ideia, tá? Podem, que são 3 exemplos, né? Podem contribuir para a criação de uma sociedade mais justa. Olha só que bonito. Vamos colocar assim, ó, de uma sociedade, contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. Ó, que bonito. Mais justa e igualitária. E igualitária. Ponto final. Beleza? Então, deu 1, 2, 3. Aqui, gente, está dando uma média de 5 linhas, mas, assim, como a mesa digitalizadora, tá, não corresponde exatamente ao caderno de vocês, vai dar uma média de 5 a 6 linhas aí também, tá? As pautas estão um pouquinho maiores aqui em tamanho da letra, aqui, mas é mais ou menos isso. E a letra também não está das piores, né? Está dando para ler. Bom, e aí eu preciso falar agora sobre as ações governamentais, tá? Eu preciso falar sobre as ações governamentais para ter essa sociedade mais justa e igualitária. Então, eu posso começar, aqui é possível começar com uma, olha, mas para que isso aconteça, é preciso criar ações, né? Né? Implantar ações. Então, eu vou colocar assim, vamos colocar com, assim, ó, todavia, vírgula, para que essas mudanças ocorram, pode ser assim?
para que essas mudanças ocorram, vírgula, é necessário é necessário implantar o quê? As ações governamentais, né? Ações, porque esse aqui está lá no tópico 3, tá? Olha, ações governamentais, governamentais que garantam a participação plena, a participação plena, está lá no tópico 3, das mulheres no cenário econômico, né? Ele fala disso? Fala participação plena no cenário econômico. Econômico. Pode ser assim? Então, para que essas mudanças ocorram, é necessário implantar ações que garantam informação. Só que ele pede para citar exemplos, né? Então eu só comecei. Ficou um pouco grande aí essa frase, realmente não é típico, eu gosto de fazer uma frase pequena, mas está tranquilo, né? Porque essa primeira parte ali, quando eu falo assim, para que essas mudanças ocorram, isso eu utilizei na função de retomar o que eu já disse anteriormente, né? Essas mudanças que a gente espera para ter uma sociedade mais justa. Então, não costumo utilizar, mas fiz para amarrar com os parágrafos anteriores. Tudo bem? Aí agora eu vou citar exemplos. Então, vou colocar assim, como exemplo, como exemplo, vírgula. Podemos citar. E aí, gente, aqui você pode colocar 2 ou 3, tá? Exemplos. Ele pede para dar exemplos no plural. Eu vou citar, acho que 2. Acho que 2 exemplos já são suficientes aqui, tá? Mas você pode vir com vários aí. Vai depender do espaço da sua letra, como é que você construiu. Então, vou colocar aqui a, a garantia, a garantia da assistência escolar, assistência, a garantia da assistência escolar ou creche, né? É um programa, assistência escolar ou creche. Ou creche para trabalhadoras, para trabalhadoras, que têm filhos, acho que são filhos até de 6 anos, tá? Salvo engano, se não for, me corrijam aí. Com filhos de até 6 anos de idade. Trabalhadoras, é isso mesmo? Com filhos de até 6 anos
de idade. É... Aqui foi um exemplo, tá? Então, como exemplos, podemos citar a garantia da assistência escolar ou creche para trabalhadores com filhos de até 6 anos de idade. E agora vamos falar um pouquinho sobre o incentivo na participação do fundo eleitoral. 3 anos, creche? Eu acho que é mais, viu? Não sei. Acho que vai até 6 anos essa garantia aí. A criança vai até 6, depois vai para a escola, né? Enfim, se for 3, não muda muita coisa aí não, só informação, tá? E aí agora eu vou com um exemplo. Eu vou trazer agora a questão do fundo partidário. Vamos falar sobre um incentivo. Tem um incentivo, né? Vou colocar aqui conjunção aditiva, eu citei 4 anos para a escola. Beleza, obrigado, Johnny. Obrigado. Que mudou, né? Eu acho que na minha época eu comecei a estudar com 6, agora parece que está começando com 4. Obrigado. O incentivo, coloca assim, o incentivo estão perguntando aqui, Daniel, o uso de Podemos é correto? É correto, tá, Juliano? Não, Johnny, eu tô novo, a Johnny falando que eu tô velho. É correto, tá? Podemos, acreditamos, tá? Não tem nenhum problema se utilizar verbo na primeira pessoa do plural. Eu não recomendo usar na primeira do singular, tá? Não fica tentando indeterminar o sujeito, não pode e tal, porque isso daí às vezes fica até feio. Vamos falar sobre isso agora. O incentivo nos recursos do fundo partidário. Então, o incentivo nos recursos do fundo partidário, partidário, a participação das mulheres, né? A participação das mulheres, participação das mulheres na política brasileira. Na política brasileira. Bom, aqui, né, foram aí 6 linhas. Se você quiser colocar um terceiro exemplo, pode colocar um terceiro exemplo. Se você quiser criar outros exemplos, fica a seu critério. Eu só fiz aqui esse parágrafo para mostrar para você que eu fiz no começo, né, retomei os parágrafos anteriores, fiz uma citação ali, uma certa afirmação, e aí eu venho com os exemplos. A banca pediu exemplos, eu dei 2. Se você quiser trazer 3, 4, 5, fica a seu critério, beleza? E agora nós vamos para a conclusão, tá? Então, como que eu vou fazer a conclusão? Existem várias maneiras de se começar uma conclusão. Uma garantida, uma que não tem erro, é você começar a conclusão com a palavra portanto, tá? Então, eu uso bastante essa palavra aqui quando eu faço concurso. Portanto, começa assim, portanto, vírgula. Por quê? Evita o erro de você escrever uma palavra errada aí, tá? O que não caberia aí, um entretanto, um todavia, uma condição adversativa, não. Então, portanto, é uma condição conclusiva. Isso daqui também ajuda a evitar aquele erro de falar assim, concluindo, colocar a palavra conclusão na conclusão, concluir na conclusão, não é legal, tá? Vamos fazer uma conclusão bacana. Vou citar os 3 novamente, você vai perceber isso, tá? Vou colocar assim, há muito o que se fazer, portanto, há muito. Por fim, né? A Marisa está perguntando, pode ser por fim? Pode, mas fica meio clichê, né? A gente já sabe que é por fim, é o último parágrafo, acabou o espaço, tá? Mas pode. Portanto, cabe bem, tá? Há muito o que. Eu posso colocar o que se fazer, ou o que ser feito, tá? Muito o que se fazer. Ser feito, você que sabe. Há muito o que se fazer para reparar os danos. Para
reparar os danos. Há muito que se fazer para reparar os danos causados, provocados, aí fica a seu critério. Danos provocados, danos causados, por anos de desigualdade. Por anos de desigualdade. Tá vendo? Eu fiz a minha frase inicial. Ponto. Há muito que se fazer para reparar os danos causados por anos de desigualdade. De onde você tirou isso? Lá do texto motivador, fala que, né, historicamente, o Brasil não está em uma das melhores posições. Eu, no meu segundo parágrafo, falei que as mulheres não podiam votar, não podiam frequentar a escola, não podiam ocupar cargos públicos. Então, existem anos aí de desigualdade e isso está refletindo hoje, né? Assim como a questão da escravidão, do preconceito racial, né, hoje reflete. Então, eu crio essa frase e já dou essa ideia de conclusão. Aí eu vou citar os três, tá? Então, vou colocar lá, vamos falar sobre a luta das mulheres. Eu posso colocar reconhecer ou reconhecimento. Vamos colocar o reconhecimento, tá? O reconhecimento. Reconhecimento. E a legitimação. Para dizer que é uma luta legítima, né? E a legitimação. Então, o reconhecimento e a legitimação da luta feminina, tá parecendo um do, né? Apesar de que isso aqui é um rascunho, não se esqueçam, tá? Da luta o reconhecimento e a legitimação da luta feminina são o primeiro passo, os primeiros passos, o primeiro passo para se compreender, para se entender, se compreender as possibilidades, e, olha só, tá vendo? Eu falei da luta feminina aqui, ó, são o primeiro passo para se compreender as possibilidades e, agora eu vou falar sobre os benefícios, ó, os benefícios e os benefícios, a banca pede para falar sobre os benefícios, né? Da equidade entre homem e mulher. Da equidade entre homem e mulher. Viram que eu coloquei os dois já? Tem gente perguntando aqui, Daniel, poderia tirar o som aí? Poderia, você pode mudar, tá? Lembrando que aqui é só um rascunho, tá? Se você quiser mudar a estrutura, fica a seu critério. É só para mostrar uma possibilidade de redação. Não, o que eu quis dizer, Daniel, é porque eu achei que o são ficou no plural, parece que não deu Então, tá certo. O reconhecimento e a legitimação da luta, tá? O que são? O reconhecimento e a legitimação são o primeiro passo, tá bom? Entendi. Eu pensei que tinha que colocar tudo no plural, tipo, são os primeiros passos. Não, é porque, assim, o verbo concorda com o sujeito. Aí eu estou colocando como sujeito composto, não é como predicativo, tá? Entendi a sua dúvida aí. Ou são os primeiros passos, se você quiser, mas assim, você não precisa flexionar o predicativo para o verbo tem que concordar só com o sujeito mesmo, ok? Apesar de que aqui ele pode concordar com o predicativo, que é o verbo ser aqui, o verbo de ligação.
Então, aqui eu coloquei os dois, né? Falei sobre a luta feminina, tá vendo aqui na linha 25, a luta feminina, e aqui eu tô falando sobre os benefícios da equidade. Então, eu citei novamente, ou seja, o examinador vai ter que me dar nota aqui na conclusão. Só que ainda falta fechar a ideia, né? Falta fechar a ideia e falar sobre a promoção dessas políticas públicas. Então, eu venho aqui e falo assim, ó, das ações governamentais, não é? Políticas públicas. Aí eu coloco assim, ó, e a promoção e a promoção de ações governamentais, de ações governamentais, e a promoção de ações governamentais direcionadas a esse objetivo, não são quaisquer ações governamentais, né? São as ações direcionadas a esse objetivo. E a promoção de ações governamentais direcionada a esse objetivo garantirá, olha que bacana, agora eu fecho o texto, hein? E quero fechar bonito. Garantirá um futuro mais próspero, e igualitário. E igualitário para todos, para ficar bonitinho ainda. Eu vou colocar aqui na linha, né? Para toda a população brasileira. Sei lá, vou colocar aqui para todos. Pronto. Aí você termina do jeito que você quiser, né? Para as pessoas, para as futuras gerações, para quem você quiser. Só para ficar fechadinho aí, tá? Um parágrafo um pouquinho maior, né? Deu 6 linhas, basicamente, aí, 6, 7 linhas, mas a gente tinha espaço para isso. Fechamos a ideia. Se você perceber aqui, nós temos lá a minha primeira frase, né? Há muito que se fazer para reparar os danos causados por anos de desigualdade. Retomei o que eu disse no primeiro parágrafo ao longo do texto. O reconhecimento da legitimação da luta feminina é o número 1 que ele pediu para falar. São o primeiro passo para compreender as possibilidades e os benefícios da equidade entre homem e mulher. Ele fala sobre isso, o benefício da equidade entre homem e mulher é o 2. E a promoção de ações governamentais, que é o item 3, direcionadas a esse objetivo, a promoção garantirá um futuro mais próspero e igualitário para todos, só para ficar bonitinho para a gente fechar aí. Show? E aí, fecha a minha redação e entrego lá. Claro que aqui, como rascunho, eu ainda posso fazer alguns ajustes, né? Posso fazer alguns ajustes. Aqui a letra não ficou tão feia, não, né? Mas dá para melhorar. Faça alguns ajustes, acrescenta alguma coisa, tira outra coisa, muda uma palavra, coloca um sinônimo aqui. É só para a gente conseguir enxergar a distribuição dos elementos. Ah, Daniel, esses exemplos aqui eu não gostei, quero colocar os exemplos. Pode colocar os exemplos. Mas vejam que é uma redação aí, aproximadamente 30 linhas, dentro do seu espaço, eu não sei como é que vai ficar, mas é uma redação adequada para uma prova, por exemplo, que não te peça proposta de intervenção, como é o caso do concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, concurso para professor efetivo. Tá joia? Alguém ficou com dúvidas? Se tiver dúvidas, esse é o momento de perguntar. Se não, a gente fecha, encerra por aqui e você termina de fazer a sua redação aí na sua casa. Ou então pega essa redação e construa outra redação a partir dela. É uma boa oportunidade para você praticar também. Não? Beleza, então. Pessoas, agradeço a participação de vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço.